da multidões, Padre Reginaldo Manzotti. Que a paz do Senhor esteja com você, onde quer que você se encontre, onde quer que você esteja. Uma alegria toda semana estar com você neste programa, sendo catequético, também música, atrações, refletindo diversos temas que têm a ver conosco, mas claro, sempre um programa que culmina em Jesus Eucarístico, ou melhor, todo ele perpassa em torno dos valores cristãos, culminando na bênção da presença real de Jesus na Eucaristia. Bom, nem sempre o tempo traz sabedoria. Às vezes, amadurecer dói, exige perdas, silêncios e decisões difíceis. Vivemos um mundo que cobra respostas rápidas, mas nem sempre nos ensina a ouvir, a esperar e a compreender. E é nesse espaço entre o impulso e a reflexão que nasce a maturidade. Não como algo automático, mas como um caminho construído. E é sobre isso, este processo, que nós iremos discorrer durante todo o programa. Um convite a olhar com mais atenção para o amadurecimento emocional e espiritual. Amadurecimento tão necessário para uma vida equilibrada e consciente. Sobre este tema, vem nos ajudar a psicóloga Ana Paula Lima. Seja bem-vinda, é um prazer tê-la conosco. Vamos falar sobre a maturidade afetiva e emocional, entendendo em que isso impacta nas nossas escolhas. Vamos conhecer a história de uma mãe que enfrentou a maternidade na adolescência e precisou amadurecer rápido diante dos desafios da vida. E ainda uma homenagem a todos os professores. Eu quero oferecer este programa a você, querido professor, professora, porque está chegando o seu dia. Lembrando que Santa Teresa d'Ávila é a patrona dos professores. Por isso nós pediremos a intercessão. Concluindo na presença do Santíssimo Sacramento, a frase orante de hoje: Senhor, amadurecei meu coração na fé. Senhor, amadurecei meu coração na fé. Vamos para o alvo. Na verdade, amadurecer é seguir para Jesus Cristo. Vem comigo, para o alvo, eu vou. Posso ouvir a sua voz nessa escuridão. Os desafios desta vida vão na contramão. Contigo eu sei que posso andar sobre as águas. E quanto mais eu me aproximo, mais me sinto assim, tão tranquilo, porque sinto Deus cuidar de mim. A tempestade turbulenta não me atrapalha. Estou seguro e vou para o alvo, eu vou. Nada me impedirá, sou mais que vencedor. Comigo Deus está, vou para o alvo, eu vou. Nada me impedirá, sou mais que vencedor. Comigo Deus está, vou para o alvo, eu vou. Sou mais que vencedor. Tira o pé do chão. Vem conosco, passe esse momento gostoso. Vem rezar, vem cantar, vem se animar. A tua mão que me sustenta, a tua mão que me sustenta, a tua voz que me orienta. Para onde eu vou, para onde eu vou, Tu és, Senhor, o meu caminho. Sem ti não sei andar sozinho. Tu me guiará, tu me guiará, tu me guiará. Vou para o
Boa noite, Fernanda. Olá, Padre, boa noite a você acompanhando Rede Vida Evangeliza e eu espero você lá no facebook.com/Padre Manzotti respondendo a pergunta. Para você, o que é maturidade? Já tem bastante gente participando, quero a sua contribuição, facebook.com/Padre Manzotti. Muito obrigado, Fernanda, valeu. E vamos participar. Boa noite, Manzotinha. Boa noite, Padre Reginaldo. Bom, senhor? Eu tô bem, e você? Bem, graças a Deus. Falar maturidade eu já aprendi, é meio coisa de velho, né? Rapaz, É coisa de gente velha, Padre Reginaldo. quando você ouviu a palavra maturidade, foi isso que veio no teu coração? Não, Coisa de velho? Eu tô querendo assim, insinuar nada. Claro que você está Pra insinuando, ninguém. rapaz. Claro que você Pra ninguém. está distorcendo a palavra. Não, mas veja Você bem. vai aprender que maturidade é muito mais. Não, Padre Reginaldo. Inclusive, quero dar um recado pro pessoal de casa, que é o seguinte, ó. Queria começar avisando que hoje eu vou ensinar como esconder o bolo de chocolate quando chega as visitas. Então, você faz um bolo maravilhoso. você não vai- Peraí. Como assim? Você está vendo que então você está precisando de maturidade porque você está sendo infantil. Ah, mas eu sou Isso criança, não é? Não, isso mas mesmo? não quer dizer que você vai ser infantilidade de esconder o bolo. Você vai esconder embaixo do pinico. Você vai esconder o bolo embaixo da cama. Eu O pensei bolo na foi feito para geladeira ficar na mesmo. geladeira e quando vem uma visita, você também dá um pedaço. Ou você está imaturo, que está ser infantil, quer comer o bolo inteiro. Também não pode comer o bolo inteiro? Você entendeu? Então preste atenção, o que é maturidade Esse meio termo afetiva, fica difícil. maturidade espiritual e maturidade nessa cabecinha aí, Tem que rapaz. aprender hoje, viu? Você já parou para pensar como a maturidade da vida se parece com o ritmo da natureza? Assim como o campo, tudo acontece no tempo certo. Crescer, colher, amadurecer. Veja essa matéria. Na lavoura, nada floresce da noite para o dia. Primeiro, é preciso preparar a terra, escolher a semente, regar com paciência e esperar. A agricultura ensina que há um tempo de plantar e outro bem diferente para colher. Assim também é na vida. A maturidade não vem de uma vez. Ela é construída passo a passo, com aprendizado, esforço e persistência. As estações mudam, o tempo passa e cada fase traz sua lição. A colheita boa é reflexo do cuidado com o processo. Maturidade é isso. Entender que o agora pode não dar frutos imediatos, mas que tudo que é bem cultivado floresce no tempo certo. A gente tem algumas etapas que são cruciais para que esse amadurecimento tenha sucesso. Ou seja, para que um fruto ele inicie a partir de uma semente, essa semente ela cresça em tamanho, em volume, em coloração e que no final você tenha um fruto que seja que tenha sabor, que seja saboroso justamente para um paladar, para um consumo, para uma alimentação humana ou até mesmo uma alimentação vegetal. Você consegue comprar uma banana verde e ela vai amadurecer na sua própria casa. Caso contrário, não vai acontecer com o morango, por exemplo. Então, o morango, se você colher ele ainda verde, ele não vai maturar na sua casa. Então, justamente, o produtor ele tem essa observação muito aguçada, justamente para colher uma fruta, uma verdura, no ponto ideal de maturação, para que o consumidor final, ali na gôndola do supermercado, ele consiga consumir um produto já com qualidade, já no ponto de maturidade fisiológica. Muito obrigado pela reportagem, foi muito esclarecedora. Do ponto de vista da natureza, tem um texto que se eu tivesse no rádio eu diria: Bíblia aberta! Cartilha de oração! E aí o sacristão já colocava uma música da palavra de Deus. Tem um texto que eu gosto muito e gostaria de iniciar com ele. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1 a 8. Eclesiastes, capítulo 3, do versículo 1 a 8. Para tudo há um tempo, para cada coisa há um momento debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de demolir e tempo de construir, tempo de chorar
e tempo de rir, tempo de gemer e tempo de dançar, tempo de atirar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de apartar-se, tempo de procurar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. E voltamos ao versículo 1. Para tudo há um tempo, para cada coisa há um momento debaixo do céu. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vou para o alvo, canta lá. Eu vou para o alvo, eu vou, nada me impedirá. Sou mais que vencedor, comigo Deus está. Vou para o alvo, eu vou, nada me impedirá. Sou mais que vencedor, comigo Deus está. E tem histórias que mudam o rumo da vida de uma pessoa, às vezes cedo demais. Quando a infância ou a adolescência são interrompidas por responsabilidades que chegam antes da hora, o que acontece? O amadurecimento vem à força. A história que você vai conhecer agora é o relato da Ana Paula, que descobriu rápido a maternidade aos 15 anos. Veja essa matéria. Tem gente que brinca de casinha, outros vivem nela. Lavam, cozinham, cuidam dos irmãos como se fossem filhos. Enquanto uns esperam o sinal do recreio, outros ouvem o apito do despertador às 5 da manhã. A infância para eles não é uma fase, é um luxo. Foram empurrados para a maturidade como quem é arrancado do colo. Cresceram no tempo errado, mas no ritmo certo da necessidade. Fui mãe aos 15 anos, desde os 12 já trabalho. Estou casada há 31 anos. Quando tive o meu primeiro filho aos 15 anos, não foi fácil, foi uma surpresa para todo mundo, né? Não foi aquela mil maravilha, né? A gente teve que aprender a viver com família, né? Morar sozinha, construir, não foi fácil, né? Amadurecer aos 15 anos, criar um bebezinho assim, nada, né? Que a gente sempre, que eu trabalhava de babá, mas ter o próprio filho aos 15 anos foi complicado. Graças a Deus passamos alguns perrengues, mas estamos aí, as crianças criadas, os netos. Foi uma experiência que me fez crescer, aprendemos muito com eles, não é só a gente que ensina. Mas foi tranquilo, não foi tranquilo, mas foi bom. Obrigado, Ana Paula Pereira, obrigado pela sua partilha. E vendo você falando em ser avó já é surpreendente. Mas que bom que você testemunhou ser algo positivo, exigente, mas que foi positivo na sua vida. Bom, nós temos a alegria de ter aqui mais uma vez. Eu quero dizer que você é sempre bem-vinda. Obrigada, é sempre padre. como a primeira vez. Dona Ana, prazer imenso, viu? O prazer é todo meu, padre. Você vê que nós estamos falando de maturidade. Sim. E o vídeo que a gente viu foi uma menina que teve que rapidamente assumir a maturidade. O que é maturidade forçada? Maturidade forçada é quando eu, longe da minha idade cronológica, eu sou forçada a ter maturidade, atitudes maduras incoerentes com a minha idade e estado por conta de situações, separação de pai, ou então a mãe ou o pai morre, eu tenho que assumir uma posição com a qual eu não estou preparado. E também, né, quando há adversidades entre o casal e o casal acaba trazendo essas adversidades para as crianças. E as crianças têm que agir ali como um juiz numa posição que elas não estão preparadas.
Existem maturidades forçadas que a pessoa não escolhe, outras que são frutos da escolha. Sim. Isso tem um impacto na pessoa? Sim, elas acabam se tornando pessoas altamente controladoras. Nas suas relações íntimas, elas acabam atuando mais como um papel de mãe. Uma maturidade forçada leva a pessoa a ser mais controladora? Mais controladora, por quê? Porque ela viu, inclusive, que controlando as circunstâncias, isso dava um pouco mais de alívio, já que ela foi forçada a estar naquele estado com o qual ela não tinha habilidade, tanto emocional quanto cognitiva. Entendi. Eu estou vendo aqui, não tem como, eu estou vendo 2 bananas aqui. E não adianta eu querer continuar a conversa se eu não explicar e entender se é para o Manzotinho comer. Porque se você não explicar e for para o intervalo, ele vai comer essa banana. Você sabe, padre, que quando eu chego com a banana, ele fala assim, mas isso aqui é para o padre comer? Porque ele adora banana. É verdade, quando eu faço evento, o pessoal acha que eu peço muita coisa no camarim. E o que eu peço é pão com mortadela e banana. É mesmo? É, porque eu acho a comida rápida, mesmo antes da missa, não sei o que lá, não suja os dentes e nutritiva. Tá aí, ó. Vai lá, mas me explica das bananas. As pessoas sempre me perguntam o que é maturidade emocional. Tá. E a natureza é muito sábia, ela ensina a gente. O que difere? Qual banana o senhor comeria? Com certeza a madura. A madura. Qual que é a diferença entre elas? A outra, ela tem uma... Primeiro, como é que é a palavra? É amarrenta. Amarrenta. Ela... que dependendo do tamanho da fome, não deixa verde perto do Jean, não, viu? Tá bom. Mas então ela é desagradável. Ela é desagradável, né? Você ficaria com essa. A diferença entre elas, o que é verde, o que essa daqui para ficar apetitosa precisou acontecer com ela? Esperar madurar, o tempo. O tempo. E você aceitou o quê? A mudança, correto? Aceitei a mudança. Porque se você tivesse não esperado, não aceitado a mudança de cor, você comeria uma banana marrenta. Então não é só uma questão de maturidade, mas também até mudança de cor, mudança de comportamento, mudanças de atitudes, é isso? Isso. A maturidade não tem a ver, inclusive, com a idade. Tem a ver com eu aceitar as circunstâncias como elas se apresentam e acreditar no meu potencial transformador, de transformar dor em amor. Muito bem. Você lembra quando esse programa surgiu? Você estava aqui num outro programa e eu puxei esse assunto e falei, você tem que vir para a gente falar sobre isso. Sim. Hoje nós estamos deparando muito com pessoas imaturas. O que é que leva a tantas pessoas serem imaturas apesar de veinhas? Veinhas no sentido de que estão lá barbudos, são 30, 40 anos e não muda. Imaturo. 2 coisas acontecem. Primeiro, é algo, inclusive, que eu estou me especializando, precisei ir atrás, porque eu vi que chegava justamente isso no meu setting terapêutico. Padre, o que acontece? Quando o meu cérebro é exposto a uma dor, principalmente quando eu tenho ali até 25 anos de idade, eu não tenho essa circuitaria aqui finalizada. Não tem o quê? Essa circuitaria da área pré-frontal. Tá, beleza. Que é onde eu tomo decisão, onde eu sou mais maduro. O que acontece? O meu cérebro, para me preservar, ele tira uma foto minha, como se fosse um holograma, daquele trauma, daquela energia, e isso se torna uma consciência. Já vou explicar. Entendi, vai lá. Já viu, né, o pessoal aqui, quando a gente está discutindo, né, e digamos que eu e o padre, nosso marido e mulher, e daí eu falo algo que o padre não gostou, então eu falo assim, por que você deixou de novo essa toalha aqui? O padre, que é uma pessoa extremamente já, né, culta, enfim... menos, vai. Vai. De repente começa a agir como criança. Você parece a minha mãe. O que acontece? Não parece, mas aquela toalha, em algum momento da sua infância, ou ali até os 25 anos, foi uma dor para ele. Quem é que vem? Sai o adulto, vem a criança. Vem o que a gente chama de holograma energético de consciência. Qual é o problema? 2 coisas estão acontecendo com essas pessoas mais velhas. Elas não têm controle, não têm consciência desse holograma energético de consciência e não estão mais querendo lidar com a dor. Ninguém mais quer sentir dor. Por quê? Porque as redes sociais dão prazer imediato em segundos. O algoritmo foi feito para isso. Então, aplausos, gente, aplausos, muito válido. Então, não querendo lidar com a dor,
ela não volta àqueles momentos, ela não elabora aquela toalha molhada em cima da mesa que foi chamada a atenção, da cama, ela não elabora o outro momento de uma discussão, de uma... É isso? Isso. Aí o que acontece? Sai o adulto. Em segundos, o seu cérebro, ele não te entrega aquilo que é saudável. Ele entrega teu comportamento familiar. E daí você, que 30 anos, de repente, se vê numa situação, você passa a ser o quê? Uma criança de 7 anos de idade. Aplausos, toca o sino, sacristão. Mas eu vou deixar uma pergunta no ar. Nós falamos de ser imaturo. E existe imaturidade afetiva, imaturidade emocional. Por isso, muita gente não quer casar, porque está um problema sério de imaturidade. Mas como fazer a passagem? Podemos levar o caminho para depois isso? Claro. Então você não vai sair daí não. E eu quero fazer um convite para você. Vamos juntos fazer a peregrinação de outubro de 2026, Passos da Misericórdia. Nós iremos fazer Hungria, Áustria, República Tcheca e olha, Polônia também. Nós vamos conhecer lugares de São João Paulo II, Santa Faustina Kowalska, São Jesus Misericordioso e São Maximiliano Kolbe. Entre em contato conosco. 419-8753-3300, 419-8753-3300, manda um e-mail, peregrinações@evangelizarempreciso.com.br, uma viagem imperdível nos Passos da Misericórdia. Nós começamos em Budapeste, a capital húngara, cortada pelo rio Danúbio, e vamos conhecer lugares maravilhosos. De lá nós vamos para Viena, a capital da Áustria, onde visitaremos o Jardim do Belvedere, iremos também à Praça dos Heróis e também a linda Catedral de Santo Estevão. Filhos e filhas, vamos a Olomouc, a República Tcheca, olha, numa viagem só. Vamos a Cracóvia, essa linda cidade, uma das mais lindas da Polônia, patrimônio mundial da Unesco. Iremos ao Santuário da Divina Misericórdia, de Santa Faustina, a secretária de Nosso Senhor Jesus Cristo. E vamos para Częstochowa, que é chamada também a Madonna Negra, rainha da Polônia. Vamos também a Wadowice, conhecer a encantadora cidade onde São João Paulo nasceu e onde ele foi batizado. E nós vamos ao campo de concentração de Auschwitz. Vale a pena, é uma viagem marcante que toca profundamente o coração, principalmente pela misericórdia divina. Entre em contato conosco, 419-8753-3300, peregrinações@evangelizarempreciso.com.br. Não deixe para depois, vamos juntos fazer a peregrinação da misericórdia divina. Espero o seu contato. Fernanda, como estão as participações? Muitas participações aqui no facebook.com/Padre Manzotti. Para você, o que é maturidade? E olha, Amanda, pessoas maduras inclusive. Maturidade para mim é entender que nem tudo precisa de uma resposta, que o silêncio também comunica. O Cláudio, a maturidade é saber ouvir críticas sem se desestabilizar, lidar com frustrações. Não é fácil, mas necessário. Já a Thaís diz assim, maturidade é saber que dá vontade de mandar uma indireta, mas respira fundo, toma o café e segue em frente. E atenção, pode dar um recadinho, padre? Importante da agenda, estamos há 10 dias do maior evento católico do Brasil. Evangelizar é Preciso Fortaleza, que chega na sua 18ª edição, no dia 25 de outubro, no aterro da Praia de Iracema. Obrigado, Fernanda. E eu estou aqui com a Donana. Donana, nós estamos falando sobre maturidade emocional, agora falando do ponto de vista positivo. Como é que a pessoa pode, de uma imaturidade, chegar à maturidade? Quando ela começa a aceitar as circunstâncias, respira a fundo e começa ao invés de apontar o outro sendo responsável ou as circunstâncias sendo responsáveis por suas mazelas, ele começar a se perguntar, calma aí, mas e qual é a minha responsabilidade? Por que eu estou sentindo isso? O que eu posso fazer para mudar? Quando ele volta a responsabilidade das circunstâncias para ele, né? E não fica acusando o outro. Quando você pega um casal e você identifica imaturidade,
Os dois têm que trabalhar juntos, aí fazer uma terapia de casal. Como que você indica quando isso se percebe, seja no noivado ou seja no casamento? Como é que você lida com isso do ponto de vista terapêutico? O primeiro exercício que eu dou para o casal é o seguinte: eu falo para eles, vocês não vão trazer coisas do passado e vocês vão fazer um exercício. Nenhum vai acusar o outro. Eles voltam, nossa, dona Ana, como foi difícil, porque tal coisa, mas eles voltam, todos voltam, meu Deus, como isso funciona. Por quê? Porque na imaturidade, criança faz o quê? Mas quando fez alguma coisa errada, não fui eu, foi fulano. Não é assim que criança faz? Esse é o primeiro passo, um exercício poderoso. Bom, ter maturidade seria sinônimo de não ter fortes emoções ou é uma interpretação errada? Não, na verdade, a pessoa madura, ela aceita essas emoções, inclusive ela não foge, ela aceita, ela respira. Às vezes, né, lá em casa a gente tem até um sinal, olha, não estou bem, calma aí, deixa eu respirar. Minha filha até fala, ixi, a mãe vai respirar, ela não está bem. Então, é aceitar que essas emoções elas vão vir. Por quê? Porque alguns hologramas, né, algumas coisas que a gente não viveu, a gente desconhece e a gente vai cair numa imaturidade. Mas né, uma imaturidade daquela pessoa, daquela criança que a gente era, né? Vai ter comportamentos extremamente viscerais, mas não significa que aquilo pode tomar a gente. A gente tem que ativar o adulto, respirar e voltar para a presença. Então não é negar as fortes emoções, elas vêm, você as vive e você diria as filtra. Eu diria que e como é que a gente, vamos usar, gostei dessa palavra, filtro. Como é que a gente filtra? Entendi. Respirando, inspira e solta. E eu sempre falo, sabe, faz o exercício, solta, imaginando esse sentimento, inclusive dando uma cor. Tá sentindo raiva? Solta a raiva num roxo, num verde, num vermelho, geralmente é vermelho, né? Aquela cara vermelha brava. Aquele vapor, né? Exato. Agora eu gostaria de mostrar um vídeo que dentro agora do contexto faz sentido. É um vídeo que quando eu vi, eu falei, não vou colocar no programa. Uhum. Mas você vai ver agora, de uma jovem que estava em pleno voo e de repente, tá nas redes sociais, não sei como é que o Manzotti não me trouxe essa, que geralmente ele que fica futricando nas redes sociais. Não, esse é meio termo. Você passou batido. Veja, olha a reação dela, mas não é pra gente rir, porque na verdade, isso não é hilárico. Eu queria que você comentasse depois. Não precisa ser o vídeo inteiro, que ele é extenso. Eu já contextualizei. Solta. Bom, você viu ali, ela surta depois de ter terminado o relacionamento. Como é que você vê isso? Eu recebo muito isso no setting terapêutico. Sério? Homens muito bem-sucedidos, mulheres muito bem-sucedidas, na casa dos 40, 50, 60 anos, que têm a sensação que vão morrer quando são rejeitados. Sabe qual é uma pergunta? Rejeição, essa palavra Sabe por forte. quê? Quando eu sou rejeitado, eu tenho a sensação que eu vou morrer. E eu ia mesmo, na pré-história, né? Lá nos meus antepassados, se eu ficasse longe da comunidade, enfrentar um antílope ia ser muito complicado. Essa informação ainda existe. O problema é que o antílope não existe mais. O que existe? A sensação de ficar sozinho. Eles chegam para mim, padre, desesperados. Meu Deus, eu tenho a sensação que eu vou morrer, mas eu tenho 58 anos, eu tenho 60 anos, eu tenho 45. Sabe o que todos eles têm em comum? A primeira relação deles, eles tinham menos de 25 anos de idade. Sério? Eles entraram numa relação afetiva com um holograma imaturo. Só que daí o que acontece? Quando eles vão para a segunda relação, né, ou acabam se separando, ou perderam uma pessoa ao longo do caminho, quem é que se relaciona? Entendi. O adolescente. Quando você fala de rejeição, eu posso trocar a palavra por abandono. Eu lido muito com pessoas que foram abandonadas e por terem sido abandonadas, elas não tiveram escolha, elas foram deixadas para trás no relacionamento. Então, geralmente, elas tentam um suicídio.
Então, essa vontade de tirar a vida é muito deste relacionamento afetivo, não é? Muito, porque elas, inclusive, no abandono, as pessoas sempre me perguntam qual a diferença entre abandono e rejeição. No abandono, a pessoa, ela não tinha saída, ela não conseguia ficar com você. Na rejeição, ela olhou para você e disse assim, eu não te quero. Isso dói profundamente. E daí ela tem a sensação, inclusive, que nunca ninguém vai mais escolhê-la. É a maior dor que eu recebo no setting terapêutico. Então, não posso parar. Diretor, paciência, meu filho. Porque nesse contexto, eu queria que você dissesse, essa pessoa que está neste momento, neste lugar que você acabou de descrever. Porque há uma identificação rápida. O que a pessoa pode fazer para sair disto? Ótima pergunta. O que ela estava vivendo, aquela moça, a gente chama do ápice do apego ansioso. Eu tenho a sensação que eu vou morrer porque aquela pessoa, aquele objeto saiu do meu campo de visão. Primeira coisa que eu preciso fazer, sabe o que é? Diga. Ativar o meu corpo espiritual. Como fazer? Vai lá. Como fazer isso? Não tenha pressa. Não. Eu diminuo as músicas depois, vai. A natureza te entrega todos os recursos. Eu sempre peço, sente numa posição calma, inspire, solte, porque essa crise vai durar, o pico dela é 15 minutos. Dali 20 minutos ela já diminui, dali 30 minutos ela já está mais calma. É trabalhar o quê? Estado de presença, porque essa pessoa, ela tem todo o corpo dela anestesiado e a pessoa começa a tremer. O coração, ela acha que vai morrer porque o coração entra em incoerência cardíaca. Então, quando ela faz isso, ela respira, e a ativação do corpo espiritual é fazer o quê? Quando eu fecho os olhos e estou respirando, eu consigo me ver como observador. E nesse momento, inclusive, se eu tenho uma religião, Sim. eu posso, inclusive, acionar... Me conectar a Deus, fazer uma oração, fazer uma prece. Exatamente. É por isso que o corpo espiritual no setting terapêutico é tão importante. E aí, esse é o primeiro passo, mas aí você ia falar mais e eu estou te dando, tô dando espaço, vai. O segundo passo, o que ela faz? Ela precisa voltar para a presença. Escuta, gente, é importante, eu trouxe esse tema pela recorrência deste tema no rádio. Então vai lá. Ela precisa voltar para a presença. Sabe uma coisa bobinha? Lavar a louça, varrer a casa. Parece, mas não estou fugindo do problema. Não, você está voltando para a presença. E o seu corpo, quando ele está em presença, ele vai se autorregulando. E uma coisa muito importante que as pessoas negligenciam, precisa beber muita água. Porque o que acontece? Desidratação também faz com que eu não melhore a minha circuitaria cerebral. Então, são pequenos detalhes. Mais alguma coisa? Eu te dou tempo. Eu acho que o mais importante, muitas vezes, sabe o que é? É conversar. E se não tem alguém, fale no espelho. Fale no espelho, olha, você está tentando. Eu precisei criar uma imersão, a pessoa passa o dia inteiro comigo só aprendendo sobre essas coisas. Mas quando ela sai e ela entende que existem esses recursos, ela fica muito mais aliviada. E não é difícil, ela só precisa estar rendida, entregue. Olha aí, gente, agora você sabe por que eu vou dar o contato e as redes sociais. Você vai querer aprofundar tanto quanto eu? Ana Paula Lima, contato 41 987 45 6712, Instagram, @Ana Paula Lima, psicóloga. Bom, eu vou te dar para uma coleção o texto das Santas Chagas. Vou ficar com a banana pro Manzotinho, tá bom? Um aplauso, gente. Eu fico de pé para aplaudi-la. Toca o sino, sacristão. Maravilhoso, gente. Obrigada. Hoje é dia de agradecer a quem dedica a sua vida a ensinar. Dia dos professores. Veja essas histórias edificantes. Os professores têm um papel muito importante na vida das pessoas. E o professor Sérgio, especificamente, foi meu professor na faculdade, só que ele continua sendo meu professor até hoje, porque já se passaram 10 anos desde que eu me formei na faculdade, e até hoje, se eu mando uma mensagem, eu mando um artigo, mando um trabalho, ele analisa, ele me dá feedback, então ele continua até hoje se propondo a contribuir para a minha jornada. É uma questão de missão mesmo, porque ele continua agindo como se estivesse sendo pago para fazer isso. Então fica claro para mim que o que ele recebe, na verdade, é o privilégio e a dedicação de continuar guiando. Posso dizer que minha carreira profissional é altamente influenciada pelo professor Sérgio, porque
Uma coisa que a gente não percebe é que a gente passa 14, 15, 20 anos às vezes com pessoas ensinando a gente e a gente não consegue, por muitas vezes, entender o valor dessas pessoas na nossa vida. E uma coisa que o professor Sérgio sempre me passou é que, muito mais do que a matéria que ele lecionava, a disciplina que ele tentava passar para nós, era o que ele passava entre linhas da teoria. Hoje, nós, professores, nós temos 2 grandes objetivos. Trabalhar a parte técnica com o nosso aluno, quer dizer, formar o aluno para o mercado do trabalho. Agora, mais importante do que isso, aí sim também um legado para a sociedade, é formar pessoas com caráter, pessoas éticas, pessoas responsáveis e que tenham a noção de que esse conhecimento, no final das contas, sempre, em todos os momentos da vida delas, tem que ser pensado em bem da coletividade. E eu fico muito feliz que nesse momento eu tenho 2 ex-alunos meus que estão aqui e eles são meus orgulhos, Matheus e João, então vem aqui. Afinal de contas, vocês aí são a minha continuidade nesse mundo e parabéns pela escolha docente, fico muito feliz e sucesso para nós todos. Valeu. Obrigado, professor Sérgio, obrigado, Pedro, obrigado, Matheus. E assim nós queremos prestar essa homenagem a todos os professores que estão sempre conosco. Essa música que você escuta um trechinho, ela remete, sem dúvida, ao mestre com carinho. Vai lá. Eu não esqueço mais essa lição. Amigo, eu ofereço essa canção ao mestre com carinho, pra mostrar pra você que eu não esqueço mais essa lição. Amigo, eu ofereço essa canção ao mestre com carinho. E você, fica aí, professor, professora, que com o Santíssimo Sacramento nós iremos abençoá-los nesta belíssima missão para a vida e tão desafiadora nos dias de hoje. Mas desde já, parabéns, professores. No mês de outubro, mês missionário. Ser missionário, claro que você já pensa em estar em outro país, em outras comunidades, mas às vezes não é possível porque você tem um trabalho, tem família. A obra Evangelizar é preciso 24 horas de programação católica na TV, 24 horas de programação católica no rádio. Nós fazemos este papel missionário, às vezes fazendo aquilo que você no seu dia a dia não pode, mas nós precisamos da sua ajuda. E quando você ajuda uma obra missionária, você se torna um missionário. Por isso, torne-se um associado da obra Evangelizar é preciso. Ajude-nos a sermos missionários levando a pessoa de Jesus Cristo. 24 horas de programação católica pela TV e pelo rádio. Como que você faz? 0800 410 6060 ou pelo WhatsApp agora, 41 3221 6060. Quero lembrar que nós estamos construindo e já temos várias parcelas pagas do centro de evangelização da nossa terra prometida, mas nós precisamos da sua doação no Livro Ouro para pagarmos o equivalente a este mês de outubro. Entre no site livroouro.com.br, escolha a sua cota, veja a quem você quer oferecer esta doação, uma graça, um familiar falecido, a mãe, o pai, sua família, seus filhos, e faça a sua doação. Por enquanto, ainda é um livro virtual, mas na 18ª prestação vai se tornar um livro físico e será enterrado na pedra fundamental do grande cruzeiro na terra prometida. Isso também é ser missionário, deixar para as outras gerações algo que vamos construir agora, um centro de evangelização. Evangelizar é preciso. Nós vamos abençoar os professores no momento certo, na bênção com o Santíssimo. Mas nós estamos muito próximos de celebrar Santa Teresa d'Ávila. E ela, uma espanhola, catalã, que sem dúvida, na vida espiritual é chamada de doutora.
porque ela descreve no castelo interior exatamente o crescer na intimidade com Deus, que é passar por um processo profundo de autoconhecimento, conversão e união com o Senhor. No castelo interior, Santa Teresa descreve a alma como um castelo com 7 moradias. Cada morada representa um estágio do amadurecimento espiritual. A primeira morada é chamado despertar da alma. A alma entra no castelo e ainda está muito ligada no mundo e ao pecado. Primeiro estágio, se identifica. Aí começa a buscar a Deus, mas com muitas distrações e tentações. Passa-se então a segunda morada. É o início da oração e do combate. A alma ouve mais claramente o chamado de Deus e começa a rezar com mais constância. Reza com mais constância, enfrenta muitas lutas interiores e tentações e deseja progredir. E a terceira morada, Padre, chama-se vida de virtude. A alma já vive com mais disciplina e busca sinceramente a santidade. Intensifica a prática das boas obras, mas ainda se apoia demais em si mesma, sem colocar o total abandono em Deus. A quarta morada é o início da vida mística. A alma começa a experimentar a oração de recolhimento e os primeiros toques místicos de Deus. Há mais paz interior. E o trabalho agora é deixar Deus agir. A quinta morada, união mais íntima com Deus. A alma entra numa fase mais profunda de oração. União com Deus pela graça. A vontade da alma já está mais alinhada com a vontade divina. E este período é um tempo de grande transformação interior. Pasmem, a sexta, a penúltima morada é uma das mais difíceis. É chamada a de purificação e sofrimento. Mas agora, Padre, na sexta morada, sim, mesmo unida a Deus, a alma passa por sofrimentos, provações e purificações terríveis, mas também recebe algumas graças especiais. Pode ser visões, consolações, intimidade com Deus. Santa Teresa pediu que nesta fase não tivesse visões. Ela queria seguir na provação sem consolação. Foi uma decisão difícil. E por fim, a sétima morada da união plena espiritual com Deus. A alma chega à união esponsal com Deus, em que vive completamente entregue e transformada nele. Não há mais divisão entre vontade da alma e vontade divina. Vive em paz, humildade e missão. Santa Teresa d'Ávila, rogai por nós. Nós vamos para o intervalo. No próximo bloco nós teremos adoração ao Santíssimo, bênção e oração para os professores, bênção e oração sobre todos nós. A frase orante: Senhor, amadurecei meu coração na fé. Nós voltamos já, volte comigo. Fica, Senhor, comigo, fica meu grande amigo, fica, Senhor, comigo. Senhor, comigo, fica
fica, meu grande amigo, tu, Senhor. Tu és minha luz, sem ti ando nas trevas. Vamos repetir essa frase. Tu és minha luz, sem ti ando nas trevas. Na verdade estamos dizendo, tu és minha luz, e sem tua luz eu vivo vivendo de migalhas, vivo vivendo de pequenas migalhas de afeto, de atenção, de aplausos, de autoafirmação. E a gente se torna pequeno demais, nós nos apequenamos. Por isso que a gente pede, tu és minha luz, para eu não viver nas trevas, para eu não viver como um dependente, para eu não viver como um imaturo, afetivo, emocional, espiritual. Então peçamos. Tu és minha luz, sem ti ando nas trevas. Fica comigo, fica, Senhor, para me dar a conhecer sua vontade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós falávamos Santa Teresa d'Ávila, grande doutora, e se você precisar, até aconselho que oportunamente veja lá aquelas 7 moradas e tenta se encontrar. Estou aonde? Na primeira, segunda, terceira, oxalá quarta, na dor da sexta, no cume da 7ª. Mas eu quero trazer aqui presente os professores. Nós nos comprometemos de rezar por eles, e Santa Teresa d'Ávila é patrona dos professores. E com essa música, Nada Te Perturbe, deixe seu coração em Deus. Nada me perturbe, nada me amedronte, tudo passa, a paciência tudo alcança. Nada me perturbe, nada me amedronte, tudo passa, a paciência tudo alcança. A quem tem Deus nada falta, só Deus basta. A quem tem Deus nada falta, só Deus basta. Nada te perturbe, ó Deus, por intercessão de Nossa Senhora do Carmo, por intercessão de Santa Teresa d'Ávila, nós te pedimos por todos os professores, os que estão começando, os que já estão há tempo, os que estão aposentados, mas de modo particular aqueles que hoje passam por grandes desafios, a violência, a indiferença, a falta de respeito, a falta de reconhecimento. Nós te pedimos por todos os professores no Brasil e no mundo, protegei-os, guardai-os e abençoai-os. Amém. sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o Antigo Testamento deu um novo seu lugar. Venha fé por suplemento, os sentidos completar. Venha fé por suplemento,
eterno amor. Ao Deus onitrino demos alegria do louvor. Ao Deus onitrino demos alegria do louvor. Do céu nos destes o pão que contém todo o sabor. Oremos. Ó Deus, que nesse admirável sacramento nos deixastes um memorial de vossa paixão, ajudados que por tal veneração, pelos sagrados mistérios do vosso corpo e do vosso sangue, experimentemos sempre em nós a sua eficácia redentora, por Cristo Senhor nosso. Amém. Coloquemos os professores, mas hoje a bênção é para a nossa maturidade. Maturidade espiritual, maturidade afetiva. Cada um sabe das suas feridas. Deixe que a bênção do Senhor, tal como um bálsamo no sangue do Cordeiro, possa curar estas feridas. Jesus Eucarístico, viva Jesus sacramentado. Até o próximo programa.